Olá, boa noite. Obrigado, Natasha. Obrigado quem está entrando aí para poder acompanhar a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo e como usar isso como ferramenta para a gente se relacionar. O amor está no ar, é Dia dos Namorados, então a gente vai tentar fazer um pouquinho desse mix. Como é que a gente faz para cativar nosso público, nossa audiência, tudo com produção de conteúdo. Vou compartilhar a nossa apresentação aqui, só um instante. Opa, acho que já está dando para ver. A palestra faz parte da Quarentena Digital, que é a programação feita pela SCDD, que vai até amanhã, inclusive depois a Natasha deve lembrar um pouco aí da programação. Bom, vamos começar. Conteúdo para se relacionar ao nosso tema. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço da vida, profissionalmente, de onde eu vim. Eu sou comunicólogo com formação em jornalismo e pós-graduado com MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias. Eu nasci no Espírito Santo, estou morando aqui no Rio de Janeiro já tem 2 anos. Parece pouco tempo para o carioca da Gema, mas para mim eu já aprendi muita coisa e já desenvolvi bastante também. Já atuei em televisão, internet, jornal impresso, rádio como repórter e produtor também. E também sou produtor de conteúdo. Já fiz assessoria de imprensa, trabalho como consultor e estratégia de comunicação também é meu forte. Adoro mexer nas duas pontas da comunicação. Gosto de me envolver com tudo que tem amor, diversão, entrega e resultado. Vamos começar um pouquinho? Eu separei, antes de qualquer coisa, a definição do que é conteúdo, vindo do próprio dicionário, inclusive. Conteúdo ele é o assunto, os dizeres ou contido dentro de uma caixa. Eu costumo comparar conteúdo ao nosso recheio de qualquer coisa. É a nossa forma de criar assunto, é a nossa forma de puxar conversa, é a nossa forma de seduzir e, como qualquer papo, é muito preciso e é muito necessário ouvir também o outro, ou seja, a nossa audiência e o nosso público. E qual a importância do conteúdo? Assim? Eu tenho que fazer conteúdo porque está na moda, porque está todo mundo fazendo, porque senão eu fico para trás. Não necessariamente. O conteúdo faz muito bem para a saúde da sua marca. Eu elenquei algumas coisas que ajudam a gente a diagnosticar rapidamente o quanto o conteúdo pode fazer bem para o seu produto, para a sua marca ou para a sua iniciativa. O tempo passa, a frequência das novidades do seu produto também oscilam, não é sempre que a gente vai ter uma novidade para poder divulgar. E para manter toda essa relação com a sua audiência e com o seu público, a gente precisa de combustível. E o combustível dessa confiança é o conteúdo que a gente elabora a partir de cada marca ou iniciativa. Dessa forma, a gente consegue criar uma relação fiel com o nosso público. Quando consumido pelo nosso público, o conteúdo desse produto relembra todas as verdades vendidas pela sua marca. Aí eu coloquei 3 exemplos aí, que os outros colegas também devem ter citado em algum outro momento. São marcas fortes, mas para a gente dizer um pouquinho como é que elas se comportam. A Coca-Cola passa ano, entra ano, passa movimento em prol da saúde, passa essa vida mais light e tudo mais, e a Coca-Cola, às vezes, é incriminada como um produto que faz muito mal, um produto viciante por causa do alto teor de álcool, não, deixa a Coca-Cola ouvir isso, por causa do alto teor de açúcar, e se torna uma bebida viciante, enfim, tem um monte de coisas que fazem mal que está dentro da bebida. Só que a Coca-Cola, durante todo esse tempo, ela conseguiu construir uma vivência de conteúdo com a audiência. Então, a Coca-Cola vai muito além de uma bebida. Ela também vem de um lifestyle, ela vem de uma forma de se comportar, ela se vende como membro da família, depois de um almoço com a família, depois de um jantar com a família, em momentos especiais, em grupo e com os amigos. E com o Red Bull também não é muito diferente. O Red Bull, ele também tem algumas coisas que fazem mal para a saúde da gente, inclusive para os cardíacos. Só que o Red Bull também tem essa pegada para dizer que não é só uma bebida. Ele vende, com o conteúdo que ele elabora, algumas coisas como apoio a iniciativas esportivas, apoio a atletas, apoio a grandes eventos que envolvam disputa. E então, não é só o Red Bull te dá asas, ele envolve a gente também de uma forma a necessidade de gás em alguns momentos, para aquele atleta que acorda cedo, para poder
disputar uma corrida ou disputar um torneio de skate, também para aquele atleta que passa a noite treinando. Aí o Red Bull entra dentro desse comportamento, vendendo esse conteúdo. O Criança Esperança é uma outra marca de uma iniciativa que já acontece todo ano, a gente sabe muito bem. Com ou sem o Didi, a gente sabe que vão surgir os telefones para doar, a gente sabe para onde essas doações vão, e esse dinheiro vai ser arrecadado. E às vezes há, inclusive, uma crítica em cima do Criança Esperança, porque não se vê um retorno tão próximo de todas as pessoas que acabam doando. Só que o Criança Esperança também produz um conteúdo antes, durante e depois do evento, para poder mostrar como esse dinheiro é utilizado, como o nosso apoio, sem a doação às vezes, mas o apoio pela iniciativa também acaba emplacando projetos legais. Então, todos esses produtos que a gente citou, eles acabam preenchendo essa lacuna de tempo, espaço e relacionamento que a gente precisa criar com o público e a audiência. É um exemplo rápido, se surgirem algumas dúvidas, depois, no fim da nossa conversa, a gente tira essas dúvidas. Vamos lá. Quero começar a produzir conteúdo para minha marca ou para minha ideia e eu não sei por onde começar. Antes de sair escrevendo ou gravando vídeo por aí, a gente precisa listar algumas coisas muito importantes. É preciso, antes de qualquer coisa, avaliar quem é o nosso público, com quem a gente quer conversar e criar essa relação que vai durar durante o consumo do nosso produto ou da nossa marca e também após. Listando todas essas competências, as verdades que a gente defende, os valores da marca e tentar encaixar tudo isso de forma que a gente possa contribuir para a vida daquele consumidor. A gente não pode só vender por vender, não é só o compre batom loucamente e nem guaraná com pipoca. Tem que vender um comportamento embutido dentro daquilo. Isso vai de serviço ao varejo e ao entretenimento também. Outra coisa que é importante a gente listar é onde o nosso público consome essas verdades, aonde que ele busca informações, onde que ele busca conhecimento. Por exemplo, se a gente quer alcançar um público adolescente, e agora está tendo novos ingressantes, mas não vem ao caso, mas se a gente tem um produto, uma marca que é adolescente ou quer se comunicar com essa marca, o TikTok é uma plataforma que vai fazer essa comunicação de forma eficaz. Então, eu preciso entender aonde meu público está. O meu público é um público completamente de televisão. Então, eu preciso pensar em como vou construir conteúdo para televisão. Meu público é a partir dos 40 anos, sei lá, 35, 40 anos, até uns 50. Então, eu vou procurar mídias alternativas aonde meu público vai estar. Por exemplo, o Facebook é uma mídia digital e que tem o consumo feito por esse público, com essa faixa etária. Então, é importante a gente procurar onde a gente quer colocar conteúdo. Não adianta sair fazendo 1000 redes sociais, publicando fotinha, vídeo, escrevendo texto, blog, e não saber aonde o seu consumidor vai estar passeando na hora dele procurar uma referência para a vida dele. Somando todas essas potencialidades, aí a gente começa, de fato, a colocar a mão na massa. Vamos lá. Uma das primeiras técnicas que a gente tem que fazer é construir histórias para isso poder acontecer, envolvendo o comportamento do nosso público e envolvendo a marca que a gente quer vender em cima daquele conteúdo. O storytelling, ele nada mais é do que contar histórias, né? Aborde o seu conteúdo sempre a partir da sua perspectiva. Se envolva bastante com o cliente, mas pense como o meu cliente vai se comportar a partir daquele ponto que eu quero vender ou em volta daquele ponto que eu quero vender, para você também colocar o seu produto ou sua marca de forma suave. Não adianta só dizer, porque o Guaraná não, sei lá, vamos botar algum outro produto de dieta aí, ou qualquer coisa assim. Porque faz bem à saúde, porque possui 1001 vitaminas, que não sei o que, vai fazer bem para a sua saúde. Não necessariamente. Você tem que envolver a sua perspectiva com também a perspectiva do seu público. Feito isso, gente, isso vale para qualquer mídia, tá? Seja TV, internet, na impressa, mídia outdoor, eventos, inclusive, que a gente vai falar na frente, e também para rádio, podcast, enfim. Feito isso, a gente precisa elaborar uma estratégia e recrutar profissionais, produtores de conteúdo para poder transmitir a mensagem. Ou gente que, no mínimo, tenha
que ainda não precisa nem estar produzindo conteúdo, mas tenha afinidade ou relação com o perfil de vida do seu público. Só assim a gente consegue transmitir a mensagem que a gente quer desde o início para o nosso público e que envolva ele com a nossa marca. Eu separei alguns exemplos aqui de vídeos curtos que falam sobre contando, na verdade, muito bem esse storytelling e também dizendo como ele quer se posicionar para aquele público, envolvendo o próprio público. O primeiro vídeo que eu vou passar, eu só vou interromper o compartilhamento aqui para a gente ir para uma outra tela. Só um instante. O primeiro vídeo que eu vou passar é da Nextel. Vamos dar uma olhadinha e depois eu comento. Todo mundo é rotulado, todo mundo vive isso. É o mesmo universo, né? O bullying, o rótulo, o preconceito. Quando alguém coloca o rótulo na gente, é como se ela reduzisse a gente a alguma coisa pasteurizada. O rótulo aprisiona. Dependendo do rótulo, você pode simplesmente matar o futuro de alguém. Filha de coringa. Superficial. Rebelde. Cantora de churrascaria. Cantor que não canta. Burra. Feminista. Fútil. Sapatão. Masculina. Drogado. Esses rótulos me definem. Ele não te pertence. Quem define sou eu, não são esses rótulos. Tem que respeitar a opinião das pessoas. Respeita a cor, respeita o credo. O importante mesmo é você não ligar porque as pessoas vão pensar de você. Eu sou gay, eu sou negro, eu sou nordestino. Você é o que você é e isso é indiscutível. Rótulo é coisa para produto, não para ser humano. Pois bem, enquanto eu vou procurando outro exemplo, eu vou dizer para vocês qual foi o propósito da Nextel, com o sentido dessa... Na verdade, é uma série de peças publicitárias que tentam relacionar e desmistificar um pouco essa coisa de que a Nextel ela não faz parte da lista de operadoras top. Ela não quer também ganhar esse rótulo de operadora igual a Vivo, a TIM e a Claro, a Oi. Ela tenta destruir para dizer que ela também não quer só viver de rótulo. Ela envolve isso com o público dela e com as pessoas que protagonizaram a campanha que eles produziram. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Porque, por muito tempo, a Nextel não foi vendida como celular. Tipo, eu vou comprar um celular e a gente não encontrava Nextel com tanta facilidade por aí. Então, além de não encontrar, quando as pessoas queriam comprar, elas optavam por celulares mais famosos ou operadoras que tinham mais propaganda por aí ou que a família inteira já tinha. E o Nextel, lá atrás na história dele, a Nextel, né, já tinha essa relação do rádio, que ela não era um telefone, por causa de uma opção super moderna naquela época. Então, ela tenta destruir um pouquinho o rótulo. Tipo, ela fala, o meu público não gosta de rótulos, eu também não gosto de rótulos. E aproveitou a deixa do não ao rótulo para também vender a diversidade. E aí ela se inclui nisso. O próximo que eu vou mostrar é uma campanha, é um vídeo também curto. Na verdade, é uma série com episódios que foi produzida por uma afiliada da Globo no Espírito Santo para poder reforçar a cultura do capixabismo para o próprio capixaba. O capixaba ele tem muito essa coisa de sofrer, às vezes, por seu primo pobre do Sudeste, sabe? E então, para poder reforçar essa identidade cultural do capixaba com o próprio capixaba, a emissora, na época, produziu uma série que foi ao ar lá no estado, falando de histórias de capixabas que davam muito orgulho, de como o capixaba vivia, o que o capixaba tinha de bom, para poder criar essa relação de conteúdo. E aí também a emissora, por ser uma emissora capixaba, ela acabou vendendo a marca delas. Sou capixaba, você também é capixaba, nós somos capixaba.
Inclusive, Somos Capixaba era o título da campanha. E eles vão contando a história de todos esses personagens que, ao mesmo tempo que são personagens, eles são personagens e produtores do conteúdo que a emissora fez para poder transmitir. Eu vou mostrar só uma chamadinha para tentar ilustrar o que eu estou explicando. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós temos força, temos coragem, dignidade. Estou muito orgulhoso de fazer parte disso aqui, de ser parte disso aqui. Porque nós somos capazes e somos fortes. A gente precisa ter mais orgulho de ser capixaba, mais capixabismo dentro da gente. Somos Capixabas, uma série em 3 episódios. Estreia dia 28, às 2 da tarde. O que vem do coração é muito fácil. Basta querer. Aí, com esse grupo de pessoas que são capixabas, eles tentaram contar a história do capixaba para o capixaba e o que o capixaba tinha de bom para poder consumir ali no estado e reforçar essa cultura da marca da emissora junto com o público dela. Vou pedir desculpa que apareceu uma notificação de WhatsApp porque eu estava transmitindo a tela do telefone para vocês, mas não é nenhuma mensagem demais, viu, gente? Fico tranquilo. O terceiro e último vídeo que a gente vai mostrar, ele é assim, um case perfeito de storytelling, de contar uma história e de crescer a marca da pessoa que produziu junto com o próprio público. A Manu Gavassi, como a gente conheceu pelo reality do Big Brother, ela tinha uma dificuldade, inclusive, de se comunicar com o público dela, para poder dizer para as pessoas que ela se relaciona nas redes sociais, ela já era famosa, mas ela tinha dificuldade de identificação, tipo, quem é Manu Gavassi, né? O que faz Manu Gavassi da vida? Porque ela era 1000 coisas, ela era cantora, ela era atriz, ela era compositora, ela também era estilista, enfim, um monte, além de ser influencer, blogueira e tudo mais. E aí ela fez o quê? Ela participou de um reality de show, aproveitou esse palco do reality para poder explicar o que ela fazia da vida. E antes de entrar no reality, ela produziu às pressas, se não me engano foi perto de 200 vídeos ou mais, que ela produziu às pressas para poder serem publicados no Instagram dela durante todo o período do programa. E aí ela tinha uma história para contar dela de acordo com cada movimento que acontecia dentro do jogo. Se ela fosse líder, ela tinha um vídeo pronto para isso. Se ela fosse anja, ela tinha um vídeo pronto para isso. Se ela não fosse perder essas provas, ela também tinha um vídeo para isso. Se tivesse quarto branco ou não, ela também tinha um vídeo para isso. Ou seja, ela contou a história dela e durante esse período também ela foi se revelando como personagem no Instagram dela, funcionou como uma segunda tela, produzindo conteúdo para dizer o que ela fazia da vida. Tipo, eu canto, eu danço, interpreto, eu faço tudo. E vendendo, pegando carona nessa visibilidade do programa. Virou um case de comunicação. E é muito bom a gente ver cases produzidos por mulheres, viu? Porque a gente vai em muita palestra só ver cases ensinados por homens e esse foi completamente feito por ela. Vou compartilhar de novo a tela para a gente poder ver só um dos exemplos. Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque eu morri. Tô brincando, eu sempre quis falar isso. Se você tá assistindo esse vídeo é porque eu fui retirada da sociedade. Eu entrei no maior e mais popular retiro espiritual do Brasil. Eu sei. Sim, eu sei. Nesse momento, a minha comunidade pequena, porém fiel de fãs, tem certeza que eu enlouqueci. Os meus amigos estão seriamente preocupados com as minhas escolhas de vida. Meus colegas de trabalho famosos estão carinhosamente excluindo meu número do telefone deles para todo sempre com uma leve carinha de nojo. A minha família tá chocada. Pensando tão nova, tinha tanto pela frente. E o resto do Brasil tá se perguntando who the fuck is Manu Gavassi?
Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim como vocês, who the fuck is Manu Gavassi? E é uma gênia de 1,53 m, maravilhosa, que deu super certo. Ela conseguiu contar a história dela, da marca Manu Gavassi, da relação dela com o público e também de ir para um programa e multiplataformar isso, se é que esse verbo existe, mas se não existe a gente passa a criar agora. Mas enfim, por multiplataforma ela conseguiu espalhar a mensagem que ela queria. A Nextel fez o mesmo exercício, a iniciativa Reforçando a Cultura Local de uma Região também fez o mesmo exercício, tentou contar uma história envolvendo todos os personagens, e a Manu Gavassi foi um personagem que sozinha tentou contar essa história para o público e rendeu, inclusive, milhões aí de seguidores e uma audiência muito fiel que ela faz hoje. Vou voltar para a nossa apresentação, que eu acho que agora a gente segue sem mais vídeos. Se tiver alguma interrupção, eu vou pedir para a Natasha me ligar, para eu poder saber se está tendo algum defeito de áudio ou não. Se tiver alguma pergunta, anotem rapidinho e a gente faz no final. Vamos lá. Existe uma diferença, são duas formas de produzir conteúdo e que funcionam muito bem. Existe uma diferença muito fina, muito delicada entre branded content e marketing de conteúdo. O objetivo que eles têm em comum é a produção de conteúdo da marca. E eles também defendem as mesmas coisas sempre. Precisa ter relevância, precisa ter qualidade no conteúdo que faz e precisa ter valor para o cliente. Precisa ser prático na vida dele, não pode ser uma coisa completamente imaginária. E o que os dois fazem também? Eles tentam contar histórias que acompanhem a jornada de compra do produto que está sendo vendido ou chamar para adesão à iniciativa que está sendo vendida a partir daquele conteúdo. Na maioria das vezes, tem intenção de venda. Só que o marketing de conteúdo tem uma intenção de venda muito mais forte. A partir de uma história, eles tentam, essas duas formas de fazer conteúdo, eles tentam mostrar o que é bom, o porquê é bom, as experiências com aquele produto, a visão do consumidor e, por fim, como faz para comprar. A diferença entre branded e o marketing de conteúdo é que o branded ele tenta fortalecer a marca, educar e cativar o seu público. Isso num funil de venda que a gente faz, ele fica perto do início, do topo, né, no caso, porque ele tenta mostrar ao público dele como ele pode fazer para viver uma vida melhor, que ele já vive, como as escolhas daquele público são positivas e como o meu produto pode entrar na sua vida de forma assim, completamente sensacional e complementar as suas escolhas, no caso. Já o marketing de conteúdo, não. Ele tem uma forte coisa de gerar lead comercial, o compre, venda ou baixe o app. Essa capa direita, ela é a capa de um site, de um produto que é vendido no varejo. Olhando rapidamente, a gente vai ver que não tem nada aqui falando do produto. Eu, inclusive, escondi de propósito as marcas que protagonizam esse site de conteúdo. Que, na verdade, não é só um site de conteúdo. Isso é a capa da bebida do Red Bull. Ela não tem nenhum apelo de e-commerce. Ela não fala nada quanto custa o produto por aí. Ela não diz, participe da promoção, compre 10 latas e pegue código de barra e cadastre. Ela não tem absolutamente nada disso. Essa é a capa do Red Bull. Eles acreditam muito no conteúdo que eles produzem. E aí, a capa fala sobre personagens do skate que participam de competições, falam de histórias de DJs no mundo da música. Eles dão visibilidade e funcionam de vitrine para o próprio público deles e também para as pessoas que curtem, mas não são skatistas, não são esportistas. Tem zero apelo comercial. Fala de manobra de skate, mostra algumas imagens de competição. E aí lá no topo, que eu escondi aqui, que tem escrito Red Bull, e aí dividido, história, valores, e assim, falando propriamente do produto, é uma das últimas opções. Eles vendem muito comportamento, eles se relacionam
produzindo muita coisa com a audiência deles. Aí aqui já tem um marketing de conteúdo muito mais ativo, que é... Eu estou mostrando algumas coisas que não é só texto, tá, gente? Ou rede social. Estou tentando elencar casos grandes para a gente poder se inspirar e fazer desde vídeo de stories no Instagram até grandes projetos, participar deles também. O programa do Big Brother, linkando com o vídeo que a gente mostrou, ele nunca fez propaganda de rede social, ele sempre limitou o nome de rede social lá dentro, para também não escapar a audiência para outras plataformas, porque a pessoa estava ali consumindo televisão. Essa ação feita de marketing de conteúdo dentro do programa, ele vendeu o TikTok e foi muito forte. Baixe o app, se inscreva, é a nova rede social do momento. E para contar essa história, né, do conteúdo, foi sensacional, porque eram 3 semifinalistas e as duas, a Rafa Kalimann, a do meio que está de vermelho, e a Manu Gavassi, elas já eram da internet. Já tinham uso de fazer stories, de ser influencers, de fazer videozinho, de gerar entretenimento aqui fora. E tinha a Thelma, que até antes do programa era anônima no mundo midiático, vamos dizer assim. E aí elas fizeram uma disputa, que tem muito a ver também com a história do programa e com a pessoa que está assistindo o reality show, que também está vivenciando aquela disputa. E aí nessa disputa, as 3 tinham que produzir vídeos de stories, como Instagram, só que para o TikTok. E para poder, de forma sutil, mas ainda baixo app, né? Tinha um apelo comercial muito maior, vender o TikTok aí como segundo plano. Eles tinham um celular dentro da casa, só que dessa vez o celular ele vendeu uma marca de uma rede social. E aí o mais legal foi que, contando toda essa historinha, a Thelma foi quem venceu a prova no dia, que era anônima, e ganhou de 2 produtoras de conteúdo aqui fora. E aí conseguiram contar a historinha de cada uma. A Thelma brincava, dizendo que não sabia fazer vídeo, porque ela ia usar mais uma rede social assim. Acabou que ela venceu a prova pelo fim. E à direita está um outro exemplo de branded content, muito interessante, que também não tem tanto apelo comercial. É um conteúdo gerado todo para audiência. Se a gente pegar o site assim de cara, a gente não consegue nem identificar de qual marca que ele é. É um site de conteúdo, já não é mais a página inicial, é um site de conteúdo que fala sobre o que é gerenciamento de risco, como aplicá-lo, dá umas dicas sobre gestão de negócio, fala como trabalhar com equipe, fala sobre como lidar com despesa e tudo mais. E, por fim, nada mais é do que um conteúdo do iFood. Ou seja, o iFood ele fez um conteúdo para educar, cativar e manter a saúde financeira do público dele, que é interessante que o restaurante funcione bem para poder dar um retorno para o iFood, continuar lá na plataforma fazendo atendimento de delivery. Ou seja, ele produziu todo o conteúdo para aquele público, de acordo com a necessidade daquele público, e não tinha nada falando só com iFood você vai gerenciar risco, só com iFood é que seu negócio vai andar. Não, ele dizia, olha, aqui a gente ensina como até você mexer com o seu negócio para continuar com a gente. E, no fim das contas, era um site de conteúdo de uma marca grande, que era o iFood. Acho que deu para entender. Se não deu para entender, a gente tira dúvida no final depois. Vamos lá. Só fazer mídia é gerar conteúdo? Só fazer texto, vídeo, mandar mensagem de WhatsApp, SMS? Só isso pode gerar conteúdo? Não necessariamente. Algumas iniciativas e eventos também podem gerar conteúdo. A gente coloca o nosso público, novamente, para protagonizar o conteúdo que a gente vai vender. Esse exemplo é de um evento que foi feito, é o Camaro Experience. Esse evento, eu participei da divulgação dele na época. O que a gente fez? A gente reuniu, a gente sabe que é um produto muito caro, e a gente reuniu alguns clientes que tinham maior poder aquisitivo para poder conhecer essa máquina, como a gente vendeu na época, de perto, e poder fazer uma experiência com ela. A gente reuniu uma série de carros do modelo Camaro
Nessa época, a Chevrolet estava retornando com a produção do Camaro e colocou essas pessoas para viver um dia de Camaro. Vocês podem ver que até no meio da tela tem uma pessoa ali já filmando, fazendo stories, tirando uma foto para poder guardar. E aí eles passaram um dia inteiro. A gente levou eles para uma pista de Stock Car, a gente levou eles para uma espécie de carreata de Camaro no meio da cidade. Não tinha nenhum cunho além de passeio, sabe? Era completamente, pega um Camaro que a gente está te emprestando e dá um rolê com ele e depois conta pra gente o que você achou. No fim da programação terminou com um drink, que a gente também conseguiu gerar conteúdo, porque a gente conseguiu catar o depoimento dessas pessoas em vídeo e em texto para poder divulgar a nossa marca, colocando o conteúdo da nossa marca na boca do nosso público. Deu super certo, deu o que falar e chamou muita atenção. E é um evento que a gente produziu conteúdo dentro daquele evento e usou os nossos personagens como produtores de conteúdo. Essa é uma outra iniciativa, já foi aqui no Rio mesmo, que eu atendi a Headley no ano passado fazendo a divulgação dessa série de oficinas, o projeto se chama Headley na Garagem. O que esse projeto fez? Esse projeto reuniu uma galera de audiovisual, artistas independentes, para poderem participar de 2 finais de semana com oficinas gratuitas. Foi feita uma seleção, essas pessoas entraram, e aí pessoas que já não eram tão novas assim no mercado foram ensinar para outras como fazer arte. Do audiovisual, a pintura de tela, a música, enfim. E aí, no fim disso tudo, os participantes produziram um conteúdo que foram telas e intervenções artísticas também, projeções de vídeo, para montarem uma exposição que foi aberta ao público, de forma geral, em uma festa da marca. Ou seja, a Headley entrou dentro do estilo de vida do consumidor deles, da grife de roupa, né? E colocou essa galera que tem dom artístico, vamos falar assim, para aprender a fazer arte, e pegou o conteúdo deles e expôs todos os estados lá, como Headley, e deu super certo. A gente conseguiu vender, a gente lotou o público. Aí a direita de vocês, no caso. A direita tem uma tela que foi feita em grupo junto com esses participantes. Eles formaram um coletivo e foi incrível, foi muito legal. Essa foi uma outra iniciativa também, que foi um evento que a gente pegou as pessoas que participam, que seriam o nosso público, na verdade, para poder produzir conteúdo para a gente. Como que foi? Essa é uma emissora que é afiliada da Globo, que tinha uma necessidade e enfrentava uma resistência muito grande para poder falar com as universidades. E foi logo depois dos protestos de 2013, inclusive, que a Globo foi muito criticada pela cobertura, enfim. Então, as universidades não faziam consumo de Globo e não entendiam que não tinha abertura para poder entrar nas emissoras que pertencessem ao grupo. Aí o que acontece? A gente, diante dessa necessidade da empresa, eu e uma amiga minha que também é comunicóloga, a Bruna Borjaili, a gente teve a ideia de criar um lab que ia reunir, a gente ia até as universidades, apresentar esse projeto, convidar os universitários para produzirem junto com a gente. Ou seja, eles tinham a necessidade de dizer como produzir um conteúdo e chamar os próprios universitários para poderem fazer isso. Aí a gente ia até as faculdades, explicava do que se tratava o Lab, que era um laboratório multidisciplinar, que ia reunir universitários de diferentes graduações que iam ter que descobrir uma resposta para determinado desafio. Por exemplo, esse desafio que a gente deu para eles foi sobre água, sobre crise hídrica, que também era um cenário local, e a gente colocou eles para fazerem pesquisas, para poderem ouvirem especialistas, fazer um trabalho, inclusive, que um grupo de comunicação faz, fazerem trabalho de jornalistas. E aí, no meio desse grupo, tinha biólogo, tinha gente de exatas para poder cruzar os dados e entender como era feita a pesquisa de se a água estava boa ou não. Tinha gente de geografia para entender como que o solo se comporta, enfim. E aí, no final de tudo, eles produziram um site especial
que foi veiculado falando tudo sobre água dentro daquele estado, no caso do Espírito Santo. Dentro do Espírito Santo, falando tudo sobre água. Como que o ciclo da chuva funciona. Era um site muito educativo. Na época a gente vendeu a proposta também para ser usado dentro de escolas, para os professores explicarem. Era um site educativo que falava da água, falava de crise hídrica, falava de que a crise hídrica era um ciclo naquele estado, que funcionava sempre da mesma forma. Às vezes tinham tempos que tinham mais chuva, menos chuva, que faltava água, não faltava água, que a água ficava suja ou não. E eles construíram conteúdo. Ou seja, a gente pegou a nossa audiência, que a gente tinha uma necessidade de relacionamento, de estreitar, e a gente colocou o grupo de comunicação para namorar com a faculdade. E nesse flerte eles conseguiram construir um site especial de conteúdo inteiro feito por eles. E assim, a gente não se meteu na época para falar o que era jornalismo, o que não era jornalismo. A gente deixou eles fazerem à vontade. A única revisão que a gente teve foi de português. E assim, foi um sucesso. Foi case, esse foi o piloto. Todas as faculdades da região quiseram participar. E em vez da gente ir até a faculdade, as faculdades começaram a procurar a gente. E a gente conseguiu estreitar as relações com as universidades dentro daquele cenário. A gente aplicou técnica de design thinking, inclusive, para poder projetar como seria essa entrega. Bom, gente, depois de dar alguns exemplos, que eu espero que ajude a gente a se inspirar sobre produção de conteúdo, que produção de conteúdo não é só vídeo, não é só texto, não é só áudio, pode ser também um evento, pode ser, enfim, N coisas. O formato a gente estipula, inclusive, de acordo com a nossa audiência. Toda vez que você fizer um conteúdo, é muito, muito importante a gente mensurar os resultados desse conteúdo. A gente só consegue identificar, de fato, algumas coisas se a gente cruzar esses dados. A gente vai descobrir que as pessoas que consomem o nosso conteúdo têm de X idade a X idade, que é um público mais adulto, que não serve para adolescente. A gente vai investir na produção de conteúdo mais sofisticado no que diz a respeito de hábitos de consumo. A gente vai descobrir se tem mais homens ou mulheres que estão consumindo o nosso produto. Então, assim, as plataformas que a gente tem hoje, desde as alternativas gratuitas, igual o Instagram, a gente precisa olhar depois desses resultados e ficar de olho, até para a gente convencer as pessoas de que está funcionando, se relacionar melhor. Por exemplo, aqui nessa pesquisa é mais mulheres do que homens, então eu vou tentar produzir um conteúdo mais voltado para o público feminino. A idade é de tal a tal, então eu vou produzir um conteúdo para aquela faixa etária. A gente vai ser mais assertivo e também convencer aí, para quem trabalha com conteúdo para marca, convencer os nossos chefes de que está dando certo, de que está dando errado, de que a gente tem que mexer, que não adianta ficar produzindo conteúdo para televisão, que o Cantar e o Ibope estão mostrando que essa audiência não está tendo um retorno tão bom, que o nosso site não necessariamente, lá com o Google Analytics, ele tem tanto consumo, que é mais importante investir no conteúdo da rede social. Enfim, com esses números, e aí o pessoal de humanos, a gente se coça, porque a gente fugiu dos números, mas só com esses números mesmo que a gente vai conseguir olhar o nosso conteúdo no espelho e tentar enxergar esse reflexo com o nosso público. Aí eu separei umas últimas dicas, a gente já está concluindo. Algumas dicas que falem o que não pode faltar. Acima de qualquer coisa, o que você está vendendo, a ideia que você está vendendo, para a pessoa vestir a sua camisa, vestir a sua fantasia e viver aquilo junto com você, precisa ser autêntico, precisa ter uma relação de empatia com o seu público. Você precisa se colocar no lugar do seu público, senão não funciona, gente. Não tente vender produto que você não acredita, não tente participar de projetos com a criação de produtos que você não coloca fé ou não pesquisou. É necessário ser autêntico, é necessário ser legítimo. Pergunte sempre ao seu público o que ele gostaria de ver você falando. Se você é um médico, pergunta ao seu público. Você tem dúvidas sobre, não sei, problemas cardíacos? Manda sua dúvida para mim. Produza conteúdos com essas pautas. O seu público vai te ajudar a pautar o seu conteúdo. Explore a sua criatividade à vontade. Não tenha medo de pagar mico, porque se expor é isso. A gente nunca vai saber o que a outra pessoa está pensando. Num público gigante, a gente vai ser mais assertivo no número reduzido de pessoas, mas vai funcionar até você criar essa relação de confiança que a gente falou lá no início com o seu público. Nunca subestime o seu público, nunca ache que o seu público não... é para vocês que não sabem sobre não sei o quê.
não precisa dizer isso. Já troca essa ideia com o seu público. Ou se você tem a necessidade de interrogar o seu tema, coloca isso na boca do seu público, né? Deixa o seu público perguntar e aí você vai respondendo. Nunca ache que o seu público não sabe sobre alguma coisa, porque senão você vai ficar falando do assunto que pode ser patético, porque a sua audiência já sabe a resposta. O conteúdo é feito para pessoas, então se comporte como pessoa. Não tente se comportar como um apresentador de televisão, necessariamente, ou como um garoto propaganda de material de construção, ou de loja de carro. Não adianta, gente, não adianta. Tem que ser humano, tem que ser próximo, tem que falar a mesma língua. E aí, se você não tem essa relação, procura na sua marca ou contrate profissionais que vão levar essa autenticidade para o seu conteúdo. Interaja sempre, nunca deixe ninguém falando no vácuo. Se você colocou uma ferramenta de interação, interage. Deixa eu perguntar e você responde. No conteúdo, tá liberado, gente, aglomerar à vontade. Aí, depois disso tudo feito, tem as outras ferramentas de divulgação que você vai convidar, chamar os amigos, promover e construir essa rede de consumo do seu conteúdo. Nunca deixe a técnica afogar a sua criatividade. Nem as técnicas que a gente disse aqui, e nem as que a gente vai encontrar no mercado. Porque o fulano sempre fez assim, o fulano, ninguém nunca fez isso. Nunca deixe as técnicas de mercado afogarem a sua criatividade. Bem, foi isso. Falei pra caramba. Acho que eu estendi um pouquinho o prazo. Agora a CD me mata. A Natasha e a Isabela vão cortar meu pescoço. E agora a gente acho que já pode abrir para perguntas, se a gente tiver. Ou algum comentário que a Natasha queira fazer. Então, Ismael, deixa eu te falar uma coisa. Foi até uma dúvida minha em relação a que você participou de produção de conteúdo no BBB esse ano, né? Não. E aí, eu gostaria de saber como é que é você fazer um conteúdo para um público bem amplo como esse, assim. Ainda mais nesse ano que as pessoas estavam em casa assistindo mais, então o público realmente estava do mais idoso ao mais jovem. Várias pautas rolando dentro do Big Brother, várias causas sendo colocadas em pauta. Como é que foi isso? O formato do programa é mais um exemplo de que a gente coloca parte da nossa audiência para produzir todas as histórias que acontecem lá. Isso é desde sempre. Eu fiz 2 edições, mas assim, a protagonista de todas as histórias foram os participantes. Construir isso, eu participava em especial do núcleo de produção de conteúdo televisivo da TV aberta, porque tem vários núcleos, né? E isso a gente pode falar, porque tem algumas restrições de formações que são contratuais, mas até isso a gente pode falar. Tem vários núcleos e cada núcleo produz o seu conteúdo muito específico, o conteúdo de internet, o conteúdo de TV aberta, o conteúdo de bate-papo que eles fazem nas entrevistas, depois tem conteúdo para tudo. É um conteúdo muito pulverizado. O monitoramento desses participantes, ele é feito muito à risca, sabe? Porque qualquer fala deles, a gente pode construir uma história. Eles podem se contradizer lá dentro e eles podem virar a história deles lá dentro. E assim, cada pessoa também, aqui fora, se identifica com um personagem. A gente tinha aí de umas outras edições... algumas edições que foram mais populares do que as outras. Em especial, essa, a gente se viu dentro de uma pandemia que todo mundo estava dentro de casa, vivendo a realidade do conteúdo que a gente estava produzindo, que também era estar dentro de casa. A diferença é que lá eles não sabiam de todas as informações, óbvio, e aqui fora a gente sabia do que estava acontecendo. É bem desafiador, é muito desafiador, porque a gente fica de olho em histórias que a pessoa gosta muito de treta, né? E tem outras histórias que acabam gritando lá dentro muito mais, que reflete a necessidade de uma discussão que já acontece aqui fora. Então, não foi um programa que só falou de... Esse ano não foi um programa que só falou de personagem que roubou o ovo do personagem na geladeira, porque o personagem estava... O personagem que a gente fala são os participantes, né? Porque o participante estava na xepa e o outro estava no VIP. Essas não foram as histórias que acabaram repercutindo. Foram histórias de muito maior valor social. O racismo chegou a ser uma pauta lá dentro e foi dado o devido lugar de voz para pessoas que já sofreram com esse mal, pessoas que sabem defender a causa de verdade e que já deveriam, em todas as mídias de fato, terem esse lugar de voz, que foi no caso a Thelma e o Babu, a Thelma vencedora.
foi colocado muito também sobre feminismo. E aí também tiveram mulheres que protagonizaram as brigas, que a gente fala, né? As discussões lá dentro. São mulheres que já viveram isso na pele, puderam contar essas histórias. Assim, é um público muito plural. Do mesmo jeito que a gente tem um público que gostava, adorava ficar dentro de academia, e que também não tem mal nisso. Aqui fora também tem esse público que gosta de fazer. E assim, por ser um reality, a gente tem uma ajuda muito grande, porque é o reflexo de como as pessoas se comportam aqui fora. O programa de TV aberto, ele é muito mais massa, população muito mais pulverizada, igual você falou, do que se a gente estivesse produzindo só para a internet. Então a gente realmente assiste como eles se comportam e tenta contar a história de cada um, de forma fiel, claro, para poder dizer e interagir com as realidades que estão aqui fora. Ou seja, é um programa que ouve, inclusive, a audiência. Tanto ouviu que prolongou aí o fim do programa, estendeu mais um pouco, porque surgiu essa necessidade aqui. Ouve também o que está bombando no Twitter. Esse ano teve uma festa que as pessoas puderam mandar tweets marcando a hashtag do programa e apareceu durante as festas. Foi uma espécie de mandar recadinhos, né, para eles. Eu participei também da construção de uma série de memes. Isso foi para dentro da festa, que a gente rodou dentro da festa mostrando como é o assunto, como eles viraram o assunto aqui fora de forma mais bem-humorada. Então, assim, é uma relação o tempo inteiro ouvindo a audiência e ouvindo a verdade que cada um vende dentro do programa. Não dava para fugir disso. Não adianta a gente... nem é possível elencar uma pessoa para torcer e tentar fazer isso na edição, porque é muita história, muita verdade, e da mesma forma a audiência. Funciona com muita história aqui atrás, para quem está assistindo, e muita verdade. Tem gente que defendia, gente que era odiada pela mesma audiência. Tinha gente que amava, gente que no outro dia saiu no paredão e ninguém entendia por quê. E eles lá fora, eles lá dentro, aliás, não sabiam de absolutamente nada, que é divertido, porque é um conteúdo completamente espontâneo. Eu respondi a pergunta? Acho que sim. Sim, respondeu sim. Uma coisa que surgiu, uma outra pergunta minha que surgiu dentro do que você estava falando é como a gente vai se relacionar, porque principalmente no Twitter, né? Teve aquela cultura de cancelamento muito hater, muito... como é, assim, né? Não vamos falar exatamente do Big Brother, mas como é que a gente conseguir se relacionar com essa parte de hater, essa coisa de repente, discurso de ódio negativo, que vem do nada, né? Exatamente. Entendi. Olha só, antes da gente ser falado por alguém, é muito importante que a gente... E aí, produzir conteúdo é legal por causa disso, porque a gente começa a pautar assuntos dos quais as pessoas podem falar a respeito sobre a gente. Então, tem muita marca aí que não tem relação nenhuma estreita com a audiência na produção de conteúdo. Faz um conteúdo assim... Faz conteúdo, não. Tem um posicionamento de que a marca está aqui, o público está aqui e não tem proximidade nenhuma. É só venda, 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 venda. Eu acho que a melhor forma da gente prevenir essas crises de internet é a rotina da produção de conteúdo e a relevância que a gente coloca. Se a gente cria uma relação de verdade com o nosso público, funciona muito bem. Por exemplo, a Coca-Cola, por mais odiada que ela seja aí para algumas pessoas para a saúde, igual a gente falou lá no início, ela já construiu uma história, uma relação com as famílias e se tornou popular porque ela vendeu a ideia de que é a bebida que une, é a bebida que você pode ingerir ao fim de uma refeição prolongada, exagerada, junto com a família, é a bebida que mata aquela sede. Então, assim, e também não é uma bebida que também é uma opção no leque de produtos deles, tem outras, né? Mas, assim, eu acho que produzir conteúdo antes, a gente cria uma história com a nossa audiência que previne qualquer tipo de crise. Porque aí, por mais que falem, ou surja algum dado que seja comprometedor para aquela marca, para aquela pessoa, se você já tem uma relação, você simplesmente vai parar a pensar, isso na gestão da sua crise, né? Você vai parar a pensar e dizer, olha só, eu vou começar com a minha audiência, eles já me conhecem. Então, gente, a verdade é essa, essa, essa. Eu errei, vou consertar, continue me acompanhando. Isso vai funcionar. Ou, tipo, eu errei, tô confessando aqui que eu errei. Ou
para dizer também que aquilo é uma fake news, que aquilo é uma informação falsa, que é uma notícia falsa. Olha, isso é uma relação falsa, uma notícia falsa. Vocês sabem que a gente não funciona assim. A gente está falando dos nossos projetos sociais. Enfim. A gente não é uma empresa que odeia a sociedade ou só produz no capitalismo radical. Tem nada disso. A gente dá retorno social. A gente já tem falado do nosso retorno social com tais publicações, blá, blá, blá. Acho que a gente consegue criando conteúdo, criando uma relação estreita, sabe? É como se... Vê se esse exemplo dá para encaixar na pergunta. É como se a gente pudesse brigar em família. A gente briga com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, mas sabe que no fim das contas pode ser um auto de estresse, um auto de crise. Mas no fim das contas você conhece a história daquela pessoa, você vai dar a ela a oportunidade de falar, de se explicar. Eu acho que a marca, a iniciativa, os influencers, os produtores de conteúdo independente, criando conteúdo, estando sempre próximo é o que vai manter essa relação saudável aí. Tá certo, Ismael. Nossa, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui hoje, falado com a gente, fazer essa troca. Foi muito rica. E queria aproveitar para chamar o pessoal para amanhã, que vamos ter mais 2 palestras aí para falar sobre fotografia. Então vai ser bem divertido, vai ser bem interessante como é que está acontecendo agora na quarentena. Natasha, eu que agradeço demais a oportunidade, agradeço quem acompanhou a gente. Se uma dica de 10 ou 2 de 8 puderem ser aplicadas na realidade de cada um, eu já fico muito satisfeito. Eu acho que o conhecimento, ele não pertence a uma pessoa, nunca. A gente tem que compartilhar. E parabenizar, inclusive, a iniciativa da ECDD em compartilhar conhecimento e unir profissionais nesse momento que a gente precisa ficar em casa e a gente não pode parar, e a gente tem que trabalhar e tem que queimar mais neurônios para enfrentar o desafio. Acho que vocês arrasaram também. Obrigado, Natasha. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Ismael. Até. Lá.